O infanticídio poderia ser concebido simplesmente como a ação de matar o filho, nos moldes, por exemplo, do episódio bíblico, em que Abraão tentou fazê-lo contra o filho Isaque, sendo impedido por um anjo. Ocorre que o infanticídio da nossa legislação não é tão simples assim. Seria até simples se ele estivesse num parágrafo do artigo 121. Se ele fosse uma circunstância ocasional do homicídio, mas não é. O infanticídio foi inserido num artigo próprio. É um tipo penal, é uma espécie penal autônoma e está no artigo 123 do Código Penal. Continua ali no título dos crimes contra a pessoa e no capítulo dos crimes contra a vida. É, portanto, um crime que vai a júri popular. E ele só pode ser praticado na forma dolosa. Não se admite a forma culposa. E ele tem todas as características de um homicídio. É um crime material, possui nexo causal, é um crime de dano, admite tentativa. Mas ele tem características específicas que vão diferenciá-lo do homicídio a partir dos sujeitos envolvidos. O crime se constitui em matar o próprio filho, que já seria o infanticídio, mas a narrativa do tipo prossegue inserindo outros elementos, quais sejam durante ou logo após o parto, pela própria mãe, durante o estado puerperal. Então vejam que é um homicídio no qual se agregou outros elementos. Como esses elementos não são suficientes para descrever a conduta, não se consegue ter um entendimento da conduta pela simples leitura do tipo penal. Como esses elementos exigem uma consulta fora do tipo para se entender o que é parto, para se chegar a um entendimento também do que seria logo após e ainda do que seria estado puerperal, essa consulta a outras fontes normativas que não o próprio tipo fazem com que ele seja concebido como um tipo penal aberto. E claro, em função destas consultas que ele exige, ele compromete de alguma forma o princípio da taxatividade, que exige clareza no tipo penal. Então é um tipo penal que tem, na sua análise, algumas complexidades para serem ultrapassadas. O sujeito ativo, então, desse tipo penal é a própria mãe, parturiente, que é aquela que está em trabalho de parto, ou puérpera, que é aquela que acabou de dar à luz. Significa também que parto deve ser entendido como uma passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina. Esse parto é uma passagem. E aí, uma das primeiras dúvidas que surge a respeito desse tipo penal. Por que a mãe faria por matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sendo que poderia fazê-lo antes, no período da gestação, num outro tipo penal chamado aborto? Por que a mãe o faria nestas circunstâncias? A discussão gira em torno de um elemento normativo do tipo penal, que seria
esse estado puerperal, que não deve ser confundido com psicose puerperal, que é uma modalidade de doença mental e coloca a mulher dentro das condições do artigo 26 do Código Penal e, portanto, trata-se de pessoa exculpável, que não tem culpa, que não tem condição de ter seu ato reprovado por conta exatamente desta excludente de culpabilidade. O estado puerperal está abaixo disso, não chega a tanto. O estado puerperal que vai interferir na morte dessa criança é um conjunto sociopsicológico que se abate sobre a mulher, interferindo nela ou sobre ela, a sua capacidade de se conter diante daquela situação. E esse conjunto sociopsicológico envolve tristeza, decepção, fadiga, emoção e uma série de outros elementos que podem ser capturados no cotidiano daquela autora e que somente a circunstância do parto fazem para reunir essas circunstâncias e fazer com que elas explodam nessa ação danosa contra o próprio filho. Note-se que tem dentro do tipo penal tem uma expressão muito importante que é sob influência do estado puerperal. Ou seja, a mulher não está tomada pelo estado puerperal, que seria a psicose puerperal. Ela está sofrendo a influência do estado puerperal, sofrendo a influência de estar numa condição de puérpera. E aí vem aquele conjunto sociopsicológico a qual me referi, que envolve tristeza, decepção, medo, angústia, tudo isso eclodindo no momento do parto e faz com que ela pratique essa conduta. É por isso que o legislador não exclui a culpabilidade, tal qual na psicose, porque essa condição não é colocada ao nível de uma doença mental, já que ela não está tomada amplamente por ela está recebendo influência desses elementos. Daí o legislador tratar essa situação de um homicídio privilegiado e diminui a pena em relação ao homicídio comum. Então é um tipo penal bem específico, exatamente em função da mãe e desse conjunto sociopsicológico que se abate sobre ela de forma a influenciá-la na ação e não dominá-la para a ação. Evidentemente que uma das questões também que se debruçam sobre esse tipo penal é o da coautoria. Aquele que ajuda a mãe na morte do filho, se ele responderia como coautor de infanticídio. Quando nós analisamos os artigos 29, que fala da teoria monística, e todos que concorrem para o crime estão sujeitos às penas a ele cominadas, a resposta é sim, é possível a coautoria. Mas aí vem a alegação de que esse coautor não estaria influenciado pelo estado puerperal. Mas o estado puerperal é uma circunstância elementar do tipo. Ela faz parte do infanticídio. E como regra do artigo 30, que vem em socorro, que vem ajudar o artigo 29, essa circunstância se estende, se prolonga até o coautor. Portanto, o coautor também responde pelo infanticídio. É claro que isso gera muitas discussões
alguns doutrinadores fazem uma série de malabarismos para fazer com que o autor não seja beneficiado com essa circunstância em se tratando de coautoria. Mas o pensamento penal não deve ser esse. Se o artigo beneficia o autor, ele deve ser mantido, porque estamos diante de uma obediência à lei. Se há o entendimento que aquele artigo é equivocado, que se modifique a lei, que se faça um novo artigo esclarecendo a situação, e não se tente fazer acrobacias para incriminar a pessoa ao ponto de levá-la ao tipo penal do homicídio. Isso não é um pensamento de um jurista. O jurista, ele preserva os artigos que beneficiam os autores. Qualquer um que esteja tentando torturar o tipo penal para fazer com que ele não receba esse autor, para fazer com que o coautor não seja também beneficiado, não está pensando como um jurista, e sim tomado por um senso de vingança social ou, de uma certa forma, impulsionado por um senso comum. Repito, se o artigo beneficia, ele tem que ser mantido. Se o pensamento é contrário, tem que se fazer um novo artigo e não fazer malabarismos para se punir o autor. Enfim, o infanticídio é um tipo penal bem específico. Como eu disse, ele é material, ele admite tentativa, ele é um crime de dano, é um crime plurissubsistente, porque ele é praticado por diversos atos dentro da ação e, consequentemente, recai sobre ele uma série de dificuldades. Dificuldades essas que, ainda se permanecerem, devem ser sempre tomadas em favor do acusado.